Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui neste canal tão abençoado, que tem abençoado vidas. Estamos tendo aí testemunhos maravilhosos, pessoas que estão nos dizendo a respeito das ministrações, como tem sido importante, esse canal, não só para a nossa sociedade, não só para a nossa igreja, mas para todo mundo. É muito bom poder ser um embaixador da palavra de Cristo. É muito bom poder ser participante de uma igreja que está militando e um dia será triunfante. E você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja que está militando. Amém? E um dia também nós iremos triunfar para a glória do nosso Senhor Jesus. Como todas as quintas-feiras nós temos a nossa campanha Quintas do Milagre, e hoje o Senhor tem um milagre para a sua vida. Hoje o nosso Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração, uma palavra que vai dissipar as trevas, uma palavra que vai te encorajar, uma palavra que vai elevar os teus pensamentos até o trono da graça. Mas antes disso, eu quero convidar você a adorar o Senhor com este cântico de adoração, com o hino de louvor ao nosso Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volta
Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha poder adorar o nome do Senhor. Como é bom poder glorificar, estar com nosso Deus a todos os momentos, adorando Ele em espírito e em verdade, porque na verdade Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E eu e você, querido, podemos ser este adorador independente de lugar, independente de edificação, de prédio, de templos suntuosos. Nós podemos ser verdadeiros adoradores. Podemos adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade, no aconchego da sua casa, do seu lar, juntamente com a sua família, nesse período a qual nós estamos passando, que eu tenho certeza que passará, e em breve estaremos aqui na casa do Senhor, te dando um abraço. Como é bom poder viver em comunhão, né? Estaremos aqui adorando ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas não vamos parar com o culto também, com os vídeos no canal. Nós vamos continuar divulgando no canal os nossos cultos, as mensagens estarão sendo ministradas em nome de Jesus. Eu quero ministrar o seu coração nesse dia com o tema: nunca pare de tentar. Eu fico maravilhado com o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 7. Eu fico maravilhado com este texto, aprendo tanto com este texto. Já preguei algumas outras vezes sobre este versículo e eu fico maravilhado como nosso Deus é um Deus tremendo. Olha como diz o texto da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 7. Diz assim: E viu estar 2 barcos juntos à beira do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Queridos, este texto é maravilhoso. Este texto é tremendo. Nós vemos como que o Senhor Jesus, Ele fez de forma que pudesse entrar no barco da pessoa que havia tentado de tudo para poder pegar peixe. Ele era pescador. E nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro. Este moço, ele havia feito de tudo para poder cumprir com a sua missão, com o seu trabalho de trazer o peixe para a beira da praia, para que seja vendido. Um pescador que vive nessa condição, ele não quer voltar de mãos vazias. E eu fico maravilhado de ver Jesus no meio daquela multidão, no meio de tantos outros barquinhos, no meio de tantas outras embarcações. Nós vemos Jesus fazendo uma escolha, nós vemos Jesus selecionando. Nós vemos Jesus, querido, parece que estava até apontando o dedo. Eu falei: é nesse barco que eu vou entrar, é nessa embarcação que eu vou entrar, é aqui que eu quero entrar, porque esse barco, ele precisa de coisas novas. Esse barco precisa de uma pintura nova. Esse barco precisa de velas novas. O motor desse barco não está muito bom, então eu preciso entrar neste barco. E justamente, querido, o barco de Pedro, aquele pescador que havia tentado pescar a noite toda e nada vinha apanhado, nada conseguiu, não pegou nada. Aquele moço estava cabisbaixo, aquele moço estava triste, aquele moço, querido, com certeza ele não estava nos melhores dos seus dias.
ele não estava na sua melhor performance, ele era um pescador profissional. E entendemos que um pescador profissional, querido, de forma nenhuma ele consegue chegar na praia sem trazer alguns bons peixes, mas Pedro naquele dia ele não trouxe peixe. E nós vemos algo maravilhoso que aconteceu. Jesus, querido, ele não escolheu o barco de Pedro, não por falta de opção. Jesus escolheu o barco de Pedro de forma seletiva. Ele escolheu a dedo aquele lugar, aquela embarcação. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente aonde ele estava. Ele escolheu sabendo o porquê escolhia. Ele escolheu sabendo para quem escolhia. Ele escolheu sabendo de quem ele escolhia. Isso significa dizer que as escolhas de Jesus tinham um propósito. E o propósito de Jesus, querido, naquela manhã, naquele dia, o propósito de Jesus era entrar na embarcação de Pedro para mudar a história de Pedro. Imagina só, imagina que Deus maravilhoso é esse. O Senhor tem um propósito para a sua vida também, meu irmão. O Senhor, ele não te escolheu por acaso. O Senhor, ele não entrou na tua embarcação por acaso. Ele não entrou no teu barco por falta de opção, não, de forma nenhuma. Ele entrou no teu barco porque ele tem um propósito para a sua vida. Ele entrou no teu barco, querido, porque ele quer mudar algumas coisas aí nessa embarcação. Talvez a pintura não está tão bem. Talvez as velas rotas, rasgadas, velhas, ela já não aguenta mais os ventos empurrar a embarcação. Mas Jesus escolhe entrar na tua embarcação, querido, porque ele tem um propósito específico. O propósito é de transformar a sua vida, assim como ele transformou a vida de Pedro. Aquele dia foi um dia ímpar na vida de Pedro, querido. Mais de 4.000 embarcações naquele lugar. Jesus poderia ter entrado em todas as outras embarcações, mas ele escolheu a embarcação de Pedro. Justamente a embarcação de Pedro foi o propósito específico de Deus para a vida de Pedro. Deus escolheu fazer uma mudança naquele lugar. Eu começo a ver, conjecturando, eu começo a ver aquele barquinho todo velho, aquele barquinho com a tinta sendo descascada pelo tempo, bem gasto. Eu começo a ver, querido, que as velas não estavam tão boas. O motor talvez daquela embarcação já estava fundindo, ele já estava para poder acabar o motor daquela embarcação. Mas quando Jesus entra naquela embarcação, as coisas começam a acontecer novamente. Quando Jesus entra naquela embarcação, querido, a pintura começa a ficar nova, o assoalho que estava velho começa a ficar novo novamente. Aquelas velas velhas, rotas, rasgadas, começam a ser novas, branquinhas, e o vento começa a bater naquelas velas e empurrá-las novamente na direção correta, na direção certa, porque Cristo está na embarcação. E quando Jesus está na tua embarcação, meu irmão, algo de novo vai acontecer na tua embarcação. Aquilo que estava velho vai se transformar em coisas novas. Aquilo, querido, que não dava certo vai começar a dar certo, porque Cristo está no barco. E quando Cristo está no barco, alguma coisa tem que acontecer. Jesus não entrou na tua vida por acaso. Jesus não entrou na tua embarcação, querido, à toa. Jesus não entrou na tua vida porque ele não tinha nada para fazer, não. Ele te escolheu a dedo. Em mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, ele escolheu entrar na tua embarcação. Ele escolheu entrar na tua vida. Ele decidiu entrar na sua vida, meu irmão. Não foi uma obra do acaso, foi a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. A sua família é escolha dele. Os teus filhos são escolha dele. Ele te escolheu. Bilhões e milhões de pessoas na face da terra, ele escolheu você. Não foi à toa.
Ele te chamou, Ele sabia qual era a tua embarcação, Ele sabia a cor da tua embarcação, Ele sabia a placa da tua embarcação, e por isso Ele entrou lá, porque Ele sabia que você estava lá, e Ele sabia que você precisa dEle. Eu e você precisamos desse Deus. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Deus nas nossas vidas, a nossa embarcação ela anda à deriva. Sem Ele como o piloto da embarcação, sem Ele como o capitão, sem Ele para colocar a mão no timão e direcionar o caminho que nós devemos andar, nós andaremos a derivas e perdidos. Mas porque Ele coloca a mão sobre a nossa embarcação? Porque quando o mar está revolto, a tempestade está balançando a embarcação, então, querido, Ele apruma todas as velas, e Ele começa a soprar vento na direção correta, para que nós possamos fugir daquela tempestade. Ele é o Deus que nos conduz até mesmo dentro da tempestade, porque Ele te escolheu, Ele escolheu a sua vida. Jesus pediu o barco de Pedro, querido, foi justamente na noite que Pedro tinha sido um fracasso, foi justamente na noite que Pedro tinha sido arrasado, decepcionado, foi justamente na noite que Pedro tinha se sentido um dos piores pescadores. Foi nessa ocasião que Jesus decide entrar na embarcação de Pedro. Foi nessa ocasião que Ele entra na embarcação de Pedro. Por pior que seja a sua situação, Jesus sempre vê algo de bom. Por pior que seja que você esteja passando, talvez você tentou a noite toda e chegou pela manhã desanimado, sem saber o que fazer. Por pior que seja, Jesus entrou na tua embarcação e Ele vê algo de bom em você. Talvez você não consiga ver algo que preste. Talvez você olhe para dentro de você e fale: eu não sirvo para nada. Talvez, querido, inimigo fica soprando nos teus ouvidos, tentando mostrar que você não tem qualidades adequadas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: foi Deus que escolheu você. Se Ele te escolheu, porque Ele sabe que você tem muita coisa boa para oferecer e para fazer. Então tente mais uma vez, tente de novo. Não deu certo ontem, não quer dizer que hoje também não vai dar certo. Continue tentando, continue buscando. Por pior que seja a sua embarcação, Ele decidiu entrar. Por pior que seja a sua vida, Ele decidiu entrar nela. Por pior que seja o seu casamento, Ele decidiu entrar. Por pior que seja a sua família, as coisas que estão à tua volta, Jesus decidiu entrar na tua embarcação. Se Ele decidiu entrar na tua embarcação, querido, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar no teu barco. Deixa Ele conduzir as coisas. Deixa Ele fazer da forma dEle. Talvez você pense que é o melhor pescador, mas não é nada. Talvez Pedro pensava que era o melhor pescador. Talvez Pedro pensava que ele sabia a localidade exata dos peixes, mas não sabe nada. Sem Deus nós nada podemos. Sem a presença dEle, sem a graça dEle, sem a misericórdia dEle, sem o poder de Deus nas nossas vidas, nada podemos. Então deixa Ele entrar no teu barco hoje. Convide Ele para entrar na tua embarcação. Interessante que Jesus vê eles na beira da praia. Eles estavam lavando as redes. Ora, e viu estar 2 barcos juntos à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O texto diz de forma clara, querido, no plural, eles lavavam as redes. Isso mostra que não foi apenas uma tentativa, mas foi várias tentativas durante toda a noite. E o ato de lavar as redes significava que aquela noite de trabalho havia acabado, havia terminado. Eles não iam voltar mais para o mar naquele momento, eles haviam desistido. Nada poderia fazer, nada poderia mudar. Chegou o fim, aquele dia acabou para eles. Eles haviam desistido. Eles estavam lavando a rede.
Aquela noite, querido, foi a noite da decepção. Aquela noite foi a noite da derrota. Foi a noite do fracasso, foi a noite da tristeza. Aquela noite foi a noite onde a provisão não ia chegar à mesa daqueles pescadores. Aquela noite foi a noite onde as redes nas mãos de Pedro, querido, não foram capazes de vencer a escassez do peixe. Foi a noite onde as redes na mão de Pedro não foram capazes de gerar suprimentos para as suas necessidades. Aonde os conhecimentos de Pedro, aonde as experiências deles não foram autossuficientes, onde ninguém diria: ora Pedro, o melhor pescador, você não trouxe peixe, Pedro. Alguém poderia dizer dessa forma. Quem diria, hein, Pedro? Logo você, Pedro, o pescador, o grande pescador nosso na região, chegou aqui sem uma pescada, sem um lambari. Ora Pedro, logo você. Existe um momento que as pessoas começam a duvidar de nós. Existe um momento que as pessoas começam a acusar até mesmo, e apontar o dedo e dizer: você não é capaz, e mostrar para a nossa realidade a qual nós estamos vivendo. Mas todos é um momento na nossa vida. Não quer dizer que aquele momento que nós estamos vivendo, ele será real para o resto da nossa vida. É apenas um momento. Isso que você está passando na sua vida, nesse dia ou alguns dias atrás, querido, eu quero dizer para você, é apenas um momento. Isso não vai ser para toda a vida. Jesus entra no teu barco hoje, Jesus entra na tua embarcação hoje, e Ele começa a mudar a tua história. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação. Eu sei te dizer, querido, que Cristo no barco, Ele muda todas as circunstâncias. Naquela noite, querido, foi a noite onde o orgulho daria lugar à vergonha, a força daria lugar à fraqueza, a alegria daria lugar à tristeza, a esperança daria lugar à decepção, a autoestima daria lugar à baixa estima, a certeza da dúvida estava naquela noite. Aquela noite, querido, aquela noite foi um fracasso. Existem noites em nossas vidas que são também um fracasso. Existem momentos em nossas vidas que nós pensamos: não prestamos para nada, coisas que nós sabemos fazer tão bem, e existe certo momento na nossa vida em que nós não conseguimos mais fazer, e pensamos: ora, não consigo mais dizer eu te amo, não consigo mais trabalhar da forma que eu trabalhava, não tenho a mesma força que antes. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está na praia da tua vida, filho. Jesus está na praia da tua vida. Ele entra na tua embarcação hoje para mostrar para você que Ele pode fazer milagres na sua vida. Ele entra na tua embarcação hoje e diz assim: olha, eu mudo a tua história, eu tiro essa noite de fracasso e coloco noites de honra sobre a tua vida. Talvez você esteja vivendo nessa condição, noites como a noite de Pedro. Não vê alternativa. Eu digo para você: Cristo é a alternativa. Não é momento de lavar as redes, filho. Não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de voltar com mãos vazias. Cristo está dizendo para você hoje: não é a hora de lavar as redes, é hora de voltar para o mar, é hora de voltar a trabalhar, é hora de voltar a buscar o peixe que você sempre buscou. Jesus, querido, Ele está na tua embarcação. Jesus, querido, Ele está trabalhando ao nosso favor. Você precisa crer nisso. Você precisa crer dessa forma. Você precisa crer que Jesus, Ele está na tua embarcação. Você precisa crer que Ele entrou. A noite pode ter acabado para você, mas para Cristo o dia está apenas começando. Ele diz para você: eu entro na tua embarcação e mudo a tua história. Eu entro na tua vida e mudo esse negócio, esse pensamento de derrota. Eu mudo esses pensamentos de fracasso que o diabo tenta colocar sobre você e diz: eu não posso. Ele olha para você e diz: você pode, porque eu te escolhi. Você pode porque você foi selecionado a dedo. Eu escolhi entrar na tua embarcação. Eu escolhi você. Ei, Ele te escolheu. Entenda isso. Você é a escolha de Deus.
Você é escolha dele. A tua vida, a tua família, os teus filhos é escolha do nosso Deus. Ele te escolheu. Ontem deu tudo errado, querido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A alegria, ela vem logo ao amanhecer. Lavar as redes era um sinal que eles tinham desistido de tentar, mas Jesus está mandando você voltar para o mar nessa noite, nessa tarde. Hoje Jesus manda você voltar para o mar. Não é hora de lavar as redes, não é hora de dizer eu cansei, não é hora, querido, de parar de tentar, é hora de tentar mais uma vez. Volta e joga as redes, tenta de novo. Emocionalmente, querido, Pedro estava arrasado. Emocionalmente, Pedro frustrado, aborrecido, triste, decepcionado. De repente chega alguém para ele dizer: me empreste o barco, vamos ali, vamos comigo, entra aí. Alguém chega para ele e fala: ora, vamos ali de novo, afasta um pouquinho da praia. Alguém fala para ele: joga de novo a sua rede. E ele vira: olha, eu tentei a noite toda, não peguei nada. Mas ele diz o seguinte: olha, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes. A palavra do Senhor Jesus tem autoridade sobre a tua vida. Segundo a palavra dele, você tem autoridade para tentar de novo. E ele te autoriza você tentar novamente. Tenta de novo. Volta com ele para o mar. Lança as redes novamente. Deixa Cristo, querido, fazer agora o papel dele na sua vida. Você tentou até agora com o teu braço, com a força do teu poder. Agora deixa o poder de Cristo operar infinitamente sobre você. Deixa Cristo operar sobre a tua vida. Querido, Pedro teria todos os motivos para chutar o balde. Pedro teria todos os motivos para falar: Senhor, o pescador que sou eu, o Senhor entende de fazer milagre, o Senhor entende de curar, eu sou o pescador, eu não vou tentar. Ele poderia, querido, ter esbravejado, ele poderia ter falado: ora, eu sou grande pescador, não pegou nada, o mar não dá para peixe. Mas ele falou: segundo a tua palavra eu lançarei as redes. Ele obedeceu a voz do Senhor Jesus. Ele obedeceu a voz de Deus. Quando nós começamos a obedecer a voz de Deus, nós veremos os milagres acontecer nas nossas vidas. Pedro só viu aquele milagre porque ele obedeceu a voz de Jesus. Imagina você, querido, se Pedro não ouvisse a voz de Jesus naquele momento, se ele tivesse desobedecido. Imagina você, quem seria Pedro? Será que nós estaríamos lendo sobre Pedro hoje? Será que ele teria sido o apóstolo Pedro? Será, querido, que se ele não tivesse obedecido e visto os milagres acontecer, será que ele era essa pessoa? Eu quero te dizer, querido, que depende da nossa obediência a Deus para sabermos o nosso futuro. O seu futuro depende da sua obediência a Deus. A tua vitória depende da tua obediência a Deus. Então, querido, não se desespere, vai dar tudo certo. Não murmure, vai dar tudo certo. Acalma o teu coração, confia no Deus que você serve. Continue confiando nele. O que Pedro, querido, tinha naquele momento, além de um barco e redes vazias? Uma rede suja, além. O que ele tinha para oferecer? Ele não tinha nada para oferecer. Você não tem nada para oferecer, Jesus. Mas mesmo assim ele entra no teu barco e quer mudar a tua história. Mesmo assim ele entra na tua embarcação e quer fazer um milagre na tua vida, porque ele te ama, filho. Você entende isso? Se você nunca ouviu isso, eu quero dizer para você: Jesus te ama. Ele entra no teu barco, ele muda a tua história. Ora, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Querido, o termo mestre no grego aqui que Pedro estava utilizando não era no sentido de professor,
mas era no sentido de alguém que tinha autoridade, era no sentido de alguém que era comandante. Ele estava dizendo assim: olha, Senhor, tu tens autoridade, por causa da tua autoridade eu vou lançar as redes. Quando você reconhece a autoridade de Jesus sobre a tua vida, meu irmão, você pode lançar as redes. Quando você reconhece o poder de Jesus sobre a tua vida, você pode curar em nome do Senhor Jesus, clamar por cura. Você pode clamar por milagres. Quando você reconhece o senhorio de Deus na sua vida, e você como filho por adoção, você pode clamar ao Deus que você serve, e Ele vai ouvir a tua voz. Só vive milagre, querido, quem enxerga Jesus como autoridade sobre a vida dele. Pedro não tinha experimentado ainda o poder de Jesus. Ele conhecia de ouvir falar, assim como Jó. Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez, querido, até agora você conhecia só de ouvir falar. Talvez você não tinha experiência, mas porque você deixou ele entrar na tua embarcação, eu quero te dizer que os teus olhos agora verão a Cristo. Jesus muda o quadro da tua história. O novo dia está amanhecendo sobre você. Se aquela noite foi noite de derrota, hoje é dia de vitória para a sua vida. Eu profetizo isso sobre você. Eu profetizo, se houve noites de fracasso, se houve noites de derrotas, hoje é dia de vitória. Se aquela noite, querido, foi a noite da mesa vazia, hoje é dia de mesa farta. Hoje é dia da abundância do Senhor sobre a tua vida. Se aquela noite foi noite de vergonha, hoje é dia de honra sobre você. Se foi a noite da decepção, ela será desaparecida com a presença do Senhor Jesus na tua embarcação. A noite de dúvida foram dissipadas pela certeza de que Cristo em nós é a presença da glória. Cristo em nós, querido, é a presença da glória. Ele está na tua vida, Ele está sobre você. Você faz parte deste reino, não dessa terra, deste mundo perdido, mas você faz parte de uma história que não perde. Você faz parte do reino dos céus, você faz parte do reino de Deus. Só para concluir, olha o texto como que diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha, querido, o poder da palavra do Senhor. Olha o que a palavra de Deus faz em nossas vidas. Se Pedro não tivesse ouvido a palavra do Senhor, ele não teria visto milagre. Eu profetizo sobre a tua vida hoje: escute a voz do Senhor, creia no poder de Deus para a tua vida. Ele tem milagres para você. Volta para o mar, tenta de novo. O Senhor te dá uma ordem hoje: tenta novamente, e você vai ver os grandes peixes que você vai puxar para a tua embarcação, e vai ter que chamar outras pessoas para te ajudar a puxar, porque o milagre vai ser grande sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Curve a tua cabeça agora onde você estiver. Eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua alegria. Agradecemos ao Senhor pelo teu milagre, pelo teu agir. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua salvação, por tão grande salvação, grande livramento o Senhor nos deu, nos livrou da condenação eterna. Eu quero colocar esta vida que está nos assistindo agora, neste momento. Quero colocar ele, quero colocar ela, a família, as pessoas que estão à volta, a parentela deles agora diante do Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê força para que eles iam tentar novamente, para que este casal tente de novo, para que este empresário tenta novamente, para que essa família tente mais uma vez. Eu não sei o que eles precisam tentar de novo, mas eu sei que o Senhor nos dá autoridade para vencer.
e que a autoridade do Senhor venha sobre eles hoje. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.